O que é o transtorno de estresse pós-traumático? Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, tô de volta com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno psiquiátrico até que bastante frequente. Inclusive, no final, eu vou mostrar para vocês por que ele tem se tornado tão frequente com a pandemia pelo novo coronavírus. Muitas pessoas são afetadas de maneira duradoura quando algo terrível acontece. Então, quando a gente vive situações emocionalmente intensas, parece que não importa quanto tempo se passou e nós somos capazes de lembrar todos os detalhes. Às vezes uma foto, uma música, um cheiro que nos lembre um momento marcante podem despertar as mesmas sensações vividas naquele dia. O transtorno do estresse pós-traumático, que a gente já tem até uma sigla que é o TEPT, ele é um distúrbio de ansiedade caracterizado por um conjunto de sintomas e sinais físicos, psíquicos e emocionais, em decorrência do portador ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que, em geral, representaram ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. As memórias afetivas, elas têm um papel muito importante no desenvolvimento humano e as emoções regulam os nossos processos de aprendizagem. Então, as pesquisas têm mostrado que as informações acompanhadas de estímulos afetivos tendem a ser gravadas com mais força na nossa memória. Infelizmente, as memórias negativas podem ser ainda mais marcantes. E isso também acontece porque temos os hormônios liberados quando estamos estressados, como por exemplo o cortisol. Eles ajudam a aumentar a consolidação dessas novas memórias. E elas podem inclusive apagar lembranças antigas. E por isso, algumas pessoas, quando vivem situações extremas, podem desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Após uma experiência traumática, a mente e o corpo ficam em estado de choque. Mas quando a pessoa entende o que aconteceu e processa as emoções, ela geralmente consegue sair da situação. Com o transtorno de estresse pós-traumático, no entanto, ele permanece nesse estado de choque psicológico. A memória do que aconteceu e os sentimentos sobre o assunto estão desconectados. Para seguir em frente, é importante enfrentar, sentir as lembranças e as emoções. Aproximadamente entre 15% e 20% das pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas em qualquer experiência avassaladora e possivelmente fatal, ou em caso de violência urbana, agressão física, abuso sexual, terrorismo, tortura, assalto, sequestro, acidente, guerra, catástrofes naturais ou provocadas, ou mesmo uma doença grave, como o Covid, desenvolvem esse tipo de transtorno. No entanto, a maioria só vai procurar ajuda 2 anos depois das primeiras crises. Os sintomas, eles podem se manifestar em qualquer faixa de idade e levar de meses até anos para aparecer. Mas são duas as características principais e centrais do TEPT. O primeiro, o evento traumático, ou seja, é necessário a exposição a um evento que envolva a ocorrência ou ameaça consistente de morte ou ferimento grave para mim ou para outros. Por exemplo, às vezes não aconteceu comigo, mas eu testemunhei um evento que aconteceu com alguém, eu vi alguém sendo assaltado, eu vi alguém sofrendo acidente, ou eu soube da história que aconteceu com algum familiar ou amigo muito próximo, ou eu fui exposta a detalhes desse evento. Por exemplo, se eu sou um socorrista de acidente grave, ou se eu sou um policial, um assistente social que estou exposto a detalhes de um abuso infantil. De qualquer forma, eu preciso ter esse evento e isso associado a uma resposta intensa de medo, desamparo ou horror. E o outro ponto é uma tríade que a gente fala psicológico, Então, em resposta a esse evento, a gente desenvolve 3 dimensões de sintomas. O primeiro é reexperimentar o evento traumático. Então é como se a pessoa pudesse reviver aquela situação, como se aquela situação estivesse acontecendo naquele momento e com a mesma sensação de dor e sofrimento que o agente estressante provocou, apresentando pensamentos recorrentes e intrusivos, ou seja,
eles entram sem que eu queira, eles são involuntários e eles me remetem à lembrança do trauma. Eu posso sofrer flashbacks, que são memórias muito reais do trauma, e aí eu começo a agir ou sentir como se aquilo estivesse acontecendo novamente. Eu posso ter pesadelos. É possível que a pessoa também tenha reações intensas a coisas que relembrem o evento. Por exemplo, os sintomas de um veterano de guerra podem ser desencadeados por fogos de artifício, né? Ou então, se uma pessoa foi vítima de um assalto à mão armada, só de ver uma arma em um filme, ela já desencadeia também esses sintomas. O segundo seria uma esquiva ou evitação dos estímulos a ele associados. O que seria isso? A esquiva corresponde a uma tentativa desesperada de evitar contato com tudo que relembre o trauma. Então, classicamente, o paciente vai evitar falar, pensar, ir em lugares associados ao trauma. A pessoa foge de qualquer situação que lembre o trauma, podendo ser um objeto, um lugar ou uma pessoa, ou atividades que possam reavivar essas lembranças. E por fim, da tríade, nós temos uma hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora. O que é isso? São sensações físicas como taquicardia, que é acelerar o coração, sudorese, tontura, dor de cabeça, dificuldade para dormir, para se concentrar, irritação, hipervigilância. Isso pode acontecer quando a pessoa menos espera ou quando ela se depara com algum estímulo relacionado ao episódio. Por isso ela fica num estado permanente de vigília, sempre em alerta. E são pessoas que geralmente se assustam com facilidade. Entretanto, além dessa tríade, nós temos visto que acontecem também alterações negativas na cognição, que é o pensamento, e no humor, levando a uma alteração duradoura da personalidade daquela pessoa. Então, na parte cognitiva dos pensamentos, a pessoa pode apresentar uma incapacidade de lembrar de algum aspecto do evento, sabe? Com brancos ou lapsos de memória, que é o que a gente chama de amnésia dissociativa. Ou ela pode ter a dificuldade de concentração. A pessoa, ela também passa a desenvolver crenças negativas persistentes sobre si mesma ou sobre o mundo. Então, ela se vê como uma pessoa fracassada, sem valor. Então, eu sou mal, não tenho que confiar em ninguém, eu nunca mais serei eu mesma. E aqui está um problema, porque muitas vezes a pessoa passa a se culpar ou culpar os outros, né? E ela passa a ter uma atitude hostil, de desconfiança em relação ao mundo, desencadeando um estado emocional negativo, né? Então são sentimentos generalizados de vergonha, de culpa ou mesmo raiva. Por exemplo, é possível que a pessoa se sinta culpada por ter sobrevivido a uma situação em que outras pessoas morreram, né? E isso pode levar a dois extremos. Ou a pessoa pode se sentir emocionalmente entorpecida ou desligada das outras pessoas, como se ela tivesse anestesiada, ou ela pode desenvolver o oposto. Ela pode passar a ter uma reatividade emocional aumentada com crises violentas, sintomas dissociativos quando sob muito estresse. Pode também diminuir o interesse dessa pessoa em atividades significativas, como o trabalho. Ela pode desenvolver um grande retraimento social, não querendo encontrar as outras pessoas, gerando uma incapacidade de sentir as emoções positivas, como amor, felicidade, né? Mas com sentimentos de vazio e desesperança, ou uma sensação crônica de estar no limite constantemente. Buscar ajuda especializada é fundamental nesses casos. Se não tratado, a gravidade do transtorno de estresse pós-traumático crônico ela vai trazer sérios prejuízos para as pessoas. Culpa, vergonha e ambivalência são três emoções que geralmente paralisam a pessoa na busca pelo tratamento. E quando a gente vai falar do tratamento, a primeira coisa mais fundamental a ser feita é uma psicoeducação. Então a gente precisa fazer o paciente entender o que está acontecendo com ele. E isso vai acontecer através da terapia, que é a primeira linha de tratamento para o transtorno de estresse pós-traumático. No caso aqui, a mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental. Né? No início do tratamento, muitos pacientes vão precisar aprender como relaxar e controlar essa ansiedade que vem em excesso do nada. Então a gente vai treinar atenção plena, exercícios respiratórios, até mesmo yoga,
antes que consigam enfrentar a exposição, que tende a ser o foco principal, né, do tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. É essa terapia de exposição que vai ajudar a apagar o medo que foi deixado pelo evento traumático. E não só isso, vai ser importante aqui trabalhar as crenças disfuncionais daquela pessoa, para que ela entenda, por exemplo, que é diferente pensar é isso que eu sou de é assim que eu me vejo. Né? Então a gente vai ajudando a trabalhar o autoconceito. Na parte medicamentosa, quando necessário, os antidepressivos são considerados o tratamento de primeira linha, além da indicação de medicamentos ansiolíticos quando necessários. Vale ressaltar, pessoal, que né, aqui para a gente finalizar, que a tendência frente a uma pandemia, é claro que em alguns momentos os casos vão deixar de surgir, os hospitais vão voltar à capacidade usual e, na medida do possível, a vida vai se normalizar. Contudo, os estudos já mostram que indivíduos que passaram por situações de emergência em saúde pública podem apresentar sintomas de estresse em diferentes graus, mesmo que depois do fim da situação em questão, desenvolvendo em alguns casos o transtorno de estresse pós-traumático. Nós já temos relatos de TEPT em profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate dessas doenças infecciosas, né, do coronavírus, em pacientes que apresentaram quadros graves de coronavírus, ficaram muito tempo na UTI, sem família, com medo do que iria acontecer com eles, em pessoas que estão em quarentena e sem acesso a necessidades básicas, ou mesmo naquelas que estão com medo da recessão econômica. É só a gente analisar a situação atual. As pessoas estão totalmente isoladas na casa, mudando totalmente sua rotina para evitar a contaminação, com medo de sair de casa, né, de ficar doente, de vir morrer, de perder emprego, de não conseguir pagar as contas em dia, sem contar a solidão. Então, fazer atividade do dia a dia como antes, que era ir na academia, sair para trabalhar, fazer compra, ou até mesmo deixar o lixo na rua, passou a se tornar um grande risco. Por isso, cuidar de você e dos seus familiares é de muita importância nesse momento. Medidas simples podem atenuar os efeitos da quarentena, né, e a ameaça do surgimento de doenças psiquiátricas, e é por isso que eu estou deixando aqui o link de vídeos que eu e o Saulo fizemos para te ajudar a se organizar melhor frente à quarentena e essas situações de adaptação. Pessoal, lembre-se de que a ocorrência de um agente estressor não significa que a pessoa vai desenvolver o TEPT. Algumas são mais vulneráveis e predispostas, outras não. De qualquer forma, se você acha que você pode ter passado por isso, você pode ter vivenciado alguma da situação, não deixe de buscar ajuda o quanto antes. Os estudos já têm mostrado que quanto antes se busca ajuda para o tratamento do TEPT, melhor a resposta ao tratamento. Eu espero que é isso. Se você se identificou, deixe seu comentário aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal. Agradeço todo o carinho e nos vemos semana que vem com mais um tema. Nova pandemia pelo novo coronavírus? Não, com a pandemia, né? Acho que melhor. Melhor ficou, né? Mas, inclusive no final, eu vou estar falando... E, inclusive no final, eu vou mostrar pra vocês... Não, como que eu tinha falado? Estresse pós-traumático, no entanto, ela permanece em estado de choque psicológico. Não tá dando pra ouvir, mano, essa criança? Esse finalzinho aí eu ouvi lá. Entretanto, nós temos vistos, né? Visto. Então, eu tenho, de qualquer forma...